Marcos 13, de 14 a 23. Palavras do Senhor Jesus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Eu chamo a sua atenção para esse texto que está aí sublinhado na tela, que é o verso 19, quando o Senhor Jesus, no texto que nós lemos, ele disse, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. A grande pergunta é, que dias são estes de tribulação tão grande como nunca houve e desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, na época de Jesus, e nunca jamais haverá? Então, esses dias aí, eles são chamados de a grande tribulação, e é o tema do nosso estudo nessa manhã. Lembrando aos irmãos que aqui é uma mistura de exposição bíblica e estudo bíblico, já que durante o mês de julho nós estamos aproveitando os nossos cultos de manhã, devido à ausência de muitos irmãos que saem de férias. Então, nós aproveitamos, a escola dominical não funciona e nós juntamos então a escola dominical com o sermão, portanto é uma aula sermônica ou um sermão didático, ou como os irmãos querem. E no final nós vamos ter a oportunidade para perguntas, para aqueles que quiserem indagar a respeito de alguma coisa do texto que não ficou muito clara na nossa exposição. Próximo slide, por favor. Apenas por amor daqueles irmãos que não estiveram no domingo anterior, ou no domingo onde eu falei a primeira parte do sermão escatológico, eu projeto aqui o esboço do sermão escatológico de Jesus, para que os irmãos vejam exatamente onde é que nós estamos. No domingo, o último domingo, onde tratamos desse assunto, nós vimos que Jesus profetiza a destruição do Templo de Jerusalém, capítulo 13, versos de 1 a 4. Ele fez isso respondendo a uma indagação dos discípulos. Depois ele alerta aos discípulos quanto ao surgimento de falsos profetas, perseguições e apostasia, num período que o próprio Jesus chama de princípio das dores, que vai do verso 5 até o verso 13. E em seguida ele adverte os seus discípulos a respeito desse período de grande tribulação sem igual que haveria de vir sobre o mundo. Está aí destacado em vermelho, porque é o ponto que nós vamos ver agora. Depois ele vai falar do seu retorno em glória, verso 24 a 27, e ele conta duas parábolas sobre a necessidade dos seus discípulos ficarem vigilantes e alertas, dada a imprevisibilidade destes eventos. Ou seja, esse sermão escatológico, o nome já está dizendo, escatológico, escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou seja, é o estudo daquelas coisas que irão acontecer. Então, esse sermão é chamado de sermão escatológico de Jesus, porque nele ele delineia o futuro, ele diz aos seus discípulos as coisas que haveriam de acontecer, terminando com seu retorno aqui nesse mundo. E nas coisas que Jesus anunciou que haveriam de acontecer, ele falou a respeito dessa grande tribulação, conforme está aí destacado em vermelho, e é então motivo da nossa indagação